Primeira questão que vamos falar aqui é a proteção contra o ransomware. Temos de ter noção de, ao falarmos em ransomware, uma das principais ferramentas que nós podemos usar para nos defendermos deste é o backup de dados. No que diz respeito à proteção de backup no nível do utilizador, existem soluções de armazenamento em cloud como o Dropbox, o OneDrive, o Google Drive, que são uma boa medida contra o ransomware. Se um documento estiver danificado, encriptado por um desses malwares no sistema local, existirá sempre uma versão anterior no serviço de cloud respectivo. Então, uma recomendação é que toda a informação que seja considerada importante e sensível seja encriptada antes do upload para os serviços de cloud. Em alternativa, também podemos usar discos externos que estejam offline e que apenas liguemos aos nossos sistemas, de forma a garantir a efetiva proteção e a efetividade na proteção dos nossos ficheiros. Em termos de sistemas Windows, por exemplo, a Microsoft disponibiliza nas versões mais recentes um controle de acesso a pastas através de software autorizado apenas, e isso pode ser também uma boa ferramenta para nós podermos usar. O que é isto, o controle de acesso a pastas? O controle de acesso vai ajudar a proteger aquilo que é mais precioso no nosso computador e proteger de aplicações que sejam maliciosas e também de ameaças que venham de fora do nosso sistema. E o ransomware é uma dessas ameaças. O acesso a este tipo de pastas, quando é protegido, vai garantir que os dados sejam efetivamente protegidos e que haja uma verificação das aplicações no que diz respeito à sua fidedignidade, portanto, à sua origem fidedigna. Este controle de acesso a pastas é suportado em Windows Server a partir de 2019, portanto, Server 2019 e Server 2022, e também nas versões Windows para desktop 10 e 11. Portanto, existe esta ferramenta, que é uma ferramenta que se chama controle de acesso a pastas e que nós podemos usar para nos protegermos também. Em termos de proteção, este tipo de proteção ou este tipo de acesso funciona melhor se nós usarmos o Microsoft Defender para endpoint, ou seja, uma plataforma de segurança que é projetada pela Microsoft para ajuda a redes empresariais e à proteção de redes empresariais avançadas, e que nos vai dar relatórios detalhados e avançados em termos destes cenários. O Defender for Endpoint vai usar uma combinação de várias tecnologias que está já incorporada nestas versões do Windows mais recentes e nos serviços de armazenamento também em cloud da Microsoft, como o OneDrive. Então, o que é que ele vai ter? Ele vai ter uma série de pontos que são importantes na proteção e que vai ter logo o apoio de especialistas em ameaças por parte da Microsoft, vai ter o Secure Score para dispositivos que avalia de forma dinâmica o estado de segurança da nossa rede e identifica também pontos fracos e sistemas desprotegidos na nossa rede, vai ter investigação e reparação automatizada em conjunto com uma capacidade de resposta também a ataques avançados e vai permitir reduzir alertas em escala e o volume desses alertas. Vai ter uma detecção e resposta de endpoint, ou seja, de pontos finais. Vai ter também uma proteção de geração avançada, ou seja, captura todos os tipos de ameaças emergentes. Uma redução da superfície de ataque, também ao reduzir a superfície de ataque vai dar uma primeira linha de defesa. Vai conter também uma gestão de ameaças e vulnerabilidades, ou seja, esta capacidade que vai utilizar uma abordagem que se baseia no risco de mudança para descobrir e dar prioridades e remediar vulnerabilidades e configurações erradas. Vai ter também ameaça inteligente de ameaças,
que é fornecida também por parceiros Microsoft, uma análise de segurança na cloud, que vai aproveitar o Big Data e aprender com os dispositivos nas clouds empresariais e também todo o ecossistema Microsoft e Windows para ajudar a prevenir estes ataques, e vai ter aquilo que se chama também sensores comportamentais, ou seja, sensores que fazem a detecção de comportamentos perigosos, comportamentos errados, e que vão funcionar como uma defesa no nosso sistema. Uma das tendências crescentes de ataque é o ransomware operado por humanos, que é diferente do ransomware automático, que também é conhecido como commodity. Estes ataques de ransomware operados por humanos visam normalmente organizações concretas e vão aproveitar o conhecimento dos atacantes nos sistemas de configurações de segurança para se infiltrarem numa determinada organização e perpetuarem o ataque contra essa organização. Normalmente são operados mesmo ao detalhe para atacar determinado alvo e ter aquele objetivo muito, muito específico. Na questão da proteção, o que é que nós podemos fazer? Como o objetivo primário do ransomware é extorquir dinheiro, não é? O que nós podemos fazer é, no ransomware operado por humanos, que vai ter um elevado impacto e está com um crescimento também elevado, aqui o meu vídeo parou, com um crescimento elevado, normalmente o ransomware operado por humanos não tem um fim à vista e a trajetória de crescimento é muito grande. Os lucros são obtidos com ataques que vão tentar obter rendimento financeiro, e este próprio rendimento financeiro destes ataques vai incentivar e financiar mais ataques no futuro. A resistência do ponto de vista legal, técnico e de segurança acaba por ser muito, muito fraca, e o impacto destes ataques é muito grande. O ransomware operado por humanos padrão tem mais fraquezas e a extorsão vai se basear em pedidos de resgate que, se não forem pagos, não impedirão o restauro dos ficheiros. Para garantir então que isso não acontece, convém ter privilégios de administração, convém ter controlos de acesso configurados e também backups para não necessitarmos de nos render, entre aspas, a estes atacantes. Como é que podemos mitigar? Focando, tornando o nosso foco nas fraquezas do ataque, tendo uma capacidade rápida de restauro dos ficheiros na organização, protegendo contas de administrador e também fechando pontos de entrada, portas nos routers, portas nos computadores, endereços, logins, etc. É a forma de mitigar este tipo de ataques. Normalmente os atacantes colocam umas expectativas de sucesso muito elevadas nos ataques de ransomware, mas estes ataques têm fraquezas e as fraquezas acabam por estar divididas em fases, 3 fases, que nós podemos também aproveitar para preparar a nossa infraestrutura explorando essas mesmas fraquezas. Então devemos preparar a nossa infraestrutura para que possa recuperar do ataque sem ter que pagar o resgate, criando backups atempadamente e que nos permitam restaurar os ficheiros com o mínimo de danos possível, limitar também o âmbito dos danos protegendo contas com privilégios e dificultar as entradas, removendo os riscos, ou seja, fechando portas, bloqueando IPs, usando softwares fidedignos, não facilitando a entrada dos hackers, dos atacantes na nossa rede. Eu vou abrir aí uma coisa no vosso ecrã. Este é um póster da Microsoft que proteja a sua organização do ransomware,
e este póster explica em detalhe como é que o podemos fazer. Eu vou colocar aqui no vosso chat o link. Perdão, não era isto que eu queria fazer. Colocarem o link para download do PDF e depois podem baixar e estudá-lo com mais tempo. Então, continuando aqui nas nossas técnicas, temos que ter atenção a alertas de reconhecimento. Os alertas de reconhecimento vão-nos também ajudar. Porquê? Porque ao reconhecer os ataques antecipadamente e ao lançar alertas, vão ajudar-nos a precaver e a proteger também desses mesmos ataques. Tendo em conta que os ataques são sempre lançados procurando acessibilidades e entidades mais acessíveis ou utilizadores que sejam mais fáceis de ludibriar, o segundo passo acaba por ser a movimentação lateral até obter um acesso a um ativo mais valioso. Ou seja, entrando por um utilizador fácil de enganar, a movimentação lateral será o movimento que o hacker ou o atacante vai fazer para depois atingir outro tipo de utilizadores com mais privilégios e que sejam mais valiosos. Aqui as ameaças neste parâmetro podem ser identificadas logo ao longo desde a origem até toda a cadeia de eliminação de ataque e serão classificadas em várias fases, que são o reconhecimento, o comprometimento de credenciais, os movimentos laterais, o comprometimento do domínio e a exportação dos dados para fora da organização, em que vai aí prejudicar a organização. O reconhecimento vai ter reconhecimento de contas, reconhecimento de atributos do Active Directory, no caso dos servidores, reconhecimento dos mapeamentos de rede, das entidades de segurança, dos utilizadores e das associações a grupos de utilizadores e dos endereços de IP e dos utilizadores que estão ligados a esses endereços de IP. Depois, o comprometimento de credenciais normalmente incidem sobre tipos de ataque como modificações suspeitas de atributos. Também as atividades de AnyToken, que são contas fictícias configuradas para identificar e apanhar o rastro das atividades maliciosas. Também os ataques de força bruta, normalmente ataques que são feitos quando existem também falhas de autenticação. Também através de suspeitas de ataques de força bruta, mas disparando alertas quando é detectado um grande número de autenticações. E a suspeita de tentativa de elevações de privilégio também, ou seja, um utilizador que não tem privilégios, mas que vai tentar elevar os seus privilégios para enganar o sistema. E depois também há uma técnica que é a suspeita do uso de estrutura, ou seja, o Metasploit, que é um tipo de tráfego aceito pelo Windows sem avisos. E aqui há programas que conseguem interpretar se o ataque for malicioso. Outro tipo também de causa de ataque que pode levar a esta causa são ligações VPN suspeitas, ou seja, os programas de proteção aprendem os comportamentos dos utilizadores VPN num determinado período de tempo e se o comportamento desse utilizador se desviar daquele padrão, vai avisar o administrador de sistema que há aqui qualquer coisa que é suspeita. Os movimentos laterais também são aqueles então que eu referi há pouco, tentativa depois de chegar a um utilizador com mais privilégios do que aquele onde entra, e há uma série de ataques que vão desde ataques ao Exchange Server, que é o servidor de e-mails,
até aos protocolos remotos de criptografia, os pacotes SMB, que permitem fazer também o trabalho com fecheiros, os overpasses também da encriptação hash, também as execuções remotas de código e até o ataque ao spooler da impressora, portanto, à fila de espera da impressora. A nível de comprometimento, de domínios, os alertas de segurança, ou seja, as técnicas de proteção, podem identificar e também ajudar a mitigar todas as atividades suspeitas detectadas no nível de identidade de rede, e existem vários tipos, como solicitações mal intencionadas, tentativas de execução remotas de código, suspeitas de ataques do tipo DC Shadow, que é uma promoção do controlador de domínio do servidor, suspeitas de ataque DC Sync, que replica serviços, o Golden Ticket, que é baixar a criptografia, portanto fazer um downgrade da criptografia, ataques a contas que já estão em desuso também, a Skeleton Key, que é também outro tipo de ataque para baixar a criptografia, adicionar utilizadores suspeitos a grupos confidenciais e a criação de um serviço também suspeito. Como é que isto depois pode ser também feito em termos de exportação? Os principais ataques de exportação são a exportação de dados, a comunicação suspeita por DNS, e estes dois tipos são os mais reportados, os mais frequentemente reportados pela Microsoft no seu docs.microsoft.com, e se procurarem lá exportação de dados por SMB com a ID 2030 externa ou a comunicação suspeita por DNS com a ID 2031 externa, vai-vos aparecer mais informação, mais documentação sobre isto. Em termos de privacidade e de técnica de proteção de privacidade, a solução VPN também é importante, porque a VPN vai aumentar a segurança e a privacidade. A VPN vai criar um canal seguro entre a máquina que estamos a usar e uma rede remota, e no que diz respeito a empresas, acaba por se tornar essencial através de usar uma VPN, e ser através da VPN que os recursos internos sejam acedidos de forma externa. A nível pessoal, podemos também usar uma VPN para evitar que o nosso tráfego na internet seja monitorizado com tanta facilidade. Não queremos, obviamente, fazer serviços, publicidades a serviços, mas a NordVPN e a ProtonVPN são dois serviços gratuitos e flexíveis que podem usar como VPN. O que é que poderei aqui falar mais em termos de proteção? Também podemos criar VPNs numa cloud, usando aquilo que se chama a instância básica. A instância básica pode ser usada no Lightsail, e depois disso instalar o OpenVPN ou o WireGuard, que são duas aplicações também que serão de forma mais económica implementadas e que podem também garantir esta solução de forma económica. Tudo o que falei até agora tinha a ver com Windows, e agora vou falar um bocadinho de sistemas Linux. Convém ter então num sistema, seja ele qual for, Windows ou Linux, várias camadas de proteção para que este seja o mais seguro possível. No entanto, quanto mais camadas de proteção, mais dispendiosa também a proteção se torna, e às vezes até incomportável. Com muitas regras, muitas definições, por vezes ainda se encontram deficiências, ainda se encontram falhas na segurança. Em termos de Linux, aplicamos todos os critérios e fatores de proteção do Windows e de outros sistemas operativos, mas aqui aparece o utilizador root. O utilizador root, ROOT, de raiz,
é o utilizador principal de qualquer sistema de base Unix, que é o caso do Linux, e é o único que não tem a sua diretoria ou a sua pasta pessoal em home, mas sim em root. E vai ser atribuída a este utilizador uma password assim que o sistema o sistema é instalado. Quando houver a necessidade de um utilizador normal, digamos sem privilégios, recorrer à elevação de root, ele tem de usar o comando sudo. Isto faz com que seja muito mais difícil danificar com um utilizador normal um sistema Linux. Porquê? Porque o root tem poder ilimitado e temos de ter muita atenção. Devemos trabalhar em root apenas quando necessitamos de elevar os privilégios e não estar sempre em root, porque podemos correr mais riscos. Este utilizador tem a competência também de criar e gerir utilizadores e também grupos no sistema operativo Linux. As contas ficam guardadas na pasta etc passwd e os grupos em etc group. Cada utilizador vai ter associação a pelo menos um grupo, ou existe um grupo, digamos assim, que é o seu main group, o seu grupo principal, sendo que depois cada utilizador vai poder pertencer a vários grupos. Mas nunca esquecer que o root tem poderes ilimitados e por isso temos de ter alguma atenção. Outra forma técnica de proteção em Linux são as permissões e as propriedades dos ficheiros. Existem vários níveis de permissões de base Linux, normalmente o dono do ficheiro, o grupo do dono do ficheiro e outros utilizadores. Se usarmos bem esta questão das permissões, não vai haver grandes problemas. Para só explicar um bocadinho melhor aqui os donos e grupos de ficheiros, os comandos, existem comandos para trabalhar os donos e os grupos de ficheiros, e não vou falar desses comandos, e comandos também para permissões especiais, que vão trabalhar então aquilo que se chama o Set Owner User ID. Estas técnicas permitem proteger então também o sistema Linux. Também outra ferramenta importante é o Sticky Bit. O Sticky Bit que eu ainda falei aqui há uns tempos num webinar sobre ele, mas que acaba por existir para evitar apagar o conteúdo de pastas por utilizadores que não sejam o próprio. É um bit então que faz com que apenas o proprietário do ficheiro ou o utilizador root possam apagar ficheiros naquela pasta, desde que o Sticky Bit esteja ativo. Isto também é uma boa técnica de proteção em termos de Linux. Prevenção, importante, e para concluir, várias tarefas que são necessárias para garantir a eficácia da proteção. Proteção com recurso a atualizações, ou seja, manter sempre os nossos sistemas atualizados, os drivers, as atualizações de sistemas, as atualizações de segurança, etc. Backups sempre o mais atuais possível, reconfigurações de sistema operativo bem feitas, bem pensadas, bem a garantir que nada pode ser atacado por causa dessa reconfiguração, contas de utilizadores protegidas, dados protegidos e encriptados, tudo isto vai garantir-nos a eficácia da proteção. Falando aqui nas atualizações, alguns sistemas operativos têm a opção de instalação automática das atualizações. Eu não aconselho. Posso-vos dar um exemplo de um sistema operativo Android, de um telefone que eu tinha, que há uma semana, por causa de uma atualização, o telefone ficou completamente louco, só inicia e reinicia, não faz mais nada. Já tentei repor com um hard reset, já utilizei as ferramentas da marca para repor à fábrica e ele não faz nada. Porquê? Porque aquela atualização não era compatível a 100% com o modelo do meu telefone. Então, atenção, não façam as atualizações automáticas, mantenham-nas de forma manual, leiam bem o que é que essa atualização vai fazer e qual é a compatibilidade, com que modelos, com que versões, com que aparelhos, e então aí, se tudo for compatível e seguro, façam as atualizações.
mas garantam primeiro que as atualizações, em vez de vos ajudar, não vão ser inimigos. Provavelmente, Ruben, provavelmente. Em termos de contas de utilizadores, a manutenção de contas também é muito importante e também permite restringir ou permitir acessos a determinadas contas, e isso também nos garante ferramentas para proteção. Procedimentos de backups muito importantes, backups físicos, backups lógicos, backups na cloud. Estou já a repetir-me, mas é muito importante, e existem vários tipos de backups que são importantes. O completo, que guarda todos os fecheiros presentes numa unidade, o incremental, que vai fazer apenas backup dos fecheiros que foram criados ou modificados desde o último backup, e o diferencial, que vai copiar os fecheiros criados ou modificados desde o último backup, mas não assinala os fecheiros que foram submetidos a esse mesmo backup. Então, estes são os 3 tipos de backups que podemos utilizar como técnica de proteção, nunca se esqueçam. Sobre técnicas de proteção, era aquilo que tinha para vos trazer hoje.